Então, primeiro eu vou começar falando sobre as abelhas melíponas, que são uma espécie de abelha brasileira que ela não tem ferrão, elas são um pouquinho maiores do que as jataís. E com elas, a gente teve uma ideia com uma pesquisadora auxiliar para a gente desenvolver algum projeto de IoT que pudesse controlar tanto a temperatura quanto outros fatores das colmeias para a gente saber a qualidade de vida, a saúde, o crescimento ou diminuição, se alguma coisa está afetando a vida realmente das abelhas. Além disso, para a gente começar esse trabalho, ela tinha um desejo de que a gente pudesse controlar a temperatura mais precisamente, com uma resistência, alguma coisa que a gente criasse. Então foi preciso pegar alguns outros arquivos para pesquisar, tal como a temperatura média das abelhas, e a gente viu que elas giravam por volta de 19 graus Celsius e meio até 33 graus Celsius e meio. Então, com isso, a gente partiu para a construção de um projeto totalmente baseado em Arduino, a parte de controle mesmo. Então, a gente utilizou sensores de temperatura, de nível para controlar a suplementação alimentar, além de umidade, um conjunto de 2 resistores para trabalhar o aquecimento das colmeias e uma balança para a gente saber se a colmeia teve algum crescimento ou não dentro do período de tempo estudado. Além disso, esses sensores eles teriam que ser estudados mais precisamente porque eles têm uma variação em relação à sua precisão, e para esse projeto precisava de variações bem precisas porque as abelhas com mínimas diferenças nos parâmetros têm a sua vida afetada. Além disso, para essa construção, esses dados precisariam ir para algum lugar, e aí que entra o modelo IoT do projeto, que a gente utilizou a Firebase da Google, que ela disponibiliza para a gente 1 GB gratuito. Então a partir de 1 GB que a gente começa a pagar alguma coisa, enquanto isso usa normalmente. E com ela também era possível fazer o host de um site, então a gente salvava todos os dados dentro da própria Firebase da Google. Então a gente guardou tanto dados de temperatura, nível, esses daí, e recuperava pelo próprio site que o Google permitia que a gente retirasse. Então, para a integração dos dados e a leitura era bem mais fácil. E além disso, foi preciso fazer alguns scripts em JavaScript, além de HTML e CSS para montar o site. E esse JavaScript usou alguns métodos padrões mesmos para conseguir fazer a retirada desses dados. Então, pesquisadores, cultivadores de abelhas, essas pessoas poderiam retirar simplesmente com um botão pelo site. Então a tabela só vai apresentar 50 dados, os últimos 50 dados, porém se ela tiver interesse em baixar toda a tabela para um estudo mais profundo, bastava ela só apertar um botão e vai iniciar um download automático dentro do seu computador. E eu acho que é isso. Muito bem.